vamos falar sobre os fundamentos da estequiometria. Estequiometria é a área da química que relaciona compostos químicos de uma reação e é usada para calcular as grandezas que indicam quantidade. A massa atômica é o número que vem junto com os elementos na tabela periódica e ela é obtida através da média de cada um dos seus isótopos, dependendo da abundância deles na natureza. E nós usamos para expressá-la a unidade de massa atômica, ou apenas U. A massa molecular é a soma de todas as massas atômicas de uma molécula. Veja o exemplo do H2SO4. O H é 1, então você multiplica por 2, pois tem 2 H. O S é 32, você multiplica por 1, tem apenas 1. E o oxigênio é 16. Então, você multiplica por 4. E no fim, vai dar 98U. O número de Avogadro diz a quantidade de entidades elementares que estão presentes em 1 mol de qualquer espécie química. E essa constante tem o valor de 6,02214,0776 vezes 10 a 23. A massa molar é a massa em gramas presente em 1 mol de qualquer substância, e ela será numericamente igual à massa atômica. Mas elas não são a mesma coisa. A unidade de massa molar é expressa em gramas por mol. Temos ainda o volume molar. Existem duas formas de calcular o volume molar. Na primeira, é quando estão fora das CNTPs. E nós usamos a equação de Clapeyron, que é dos gases ideais, onde P é a pressão em atm, volume, V é o volume em litros, N é o número de mols, R é a constante dos gases ideais e T é a temperatura em Kelvin. Agora, quando estamos dentro da CNTPs, P, no caso a pressão, é igual a 1 atm, o T é igual a 273 Kelvin ou 0 Celsius, e 1 mol é igual a 22,4 litros. Bem mais fácil. Agora vamos falar bem pouquinho de físico-química. Nós precisamos saber sobre a concentração molar, que ela é representada por esse M, e o número de N significa o número de mols, e V o volume em litros. Então, você divide o número de mols pelo volume em litros e você tem a concentração molar. E vamos falar um pouquinho sobre diluição. Essa é a fórmula da diluição, onde o C1 é igual à concentração inicial de uma solução. V1 é o volume inicial de uma solução. C2 é o volume final, a concentração, final de uma solução. E V2 é o volume final de uma solução. Agora vamos para os exercícios que fica mais fácil de entender isso. Vamos lá. Considere a seguinte situação. Você foi para o laboratório e precisa preparar 500 ml de uma solução aquosa de cloreto de sódio, 0,49 mol por litro. O cloreto de sódio é o sal de cozinha que utilizamos para preparar alimentos. Questão A. Demonstre os cálculos relativos. Vamos lá. Quais os cálculos que serão necessários? Primeira coisa, vamos deixar claro que ele pede. Ele quer uma solução a 0,4 litros, de 0,4 litros, desculpa, e a concentração é igual a 0,490 mols por litro. Então, a primeira coisa é calcular a massa molar do NaCl. Então, a massa molar do NaCl é igual a N tem a massa molar igual a 22,990, mais a massa molar do Cl, que é 35,45. Somando, fica igual a 58,44, 0,
gramas por mol. Agora, nós vamos para a concentração. A fórmula da concentração é C sobre N, C igual a N sobre V. Qual a concentração que nós queremos? 0,490 gramas por mol. Qual o número de mol que nós precisamos? É exatamente o que vamos descobrir. O volume, 0,5 litros. Então, você multiplica 0,5 por 0,490, N é igual a 0,245. Então, agora só falta uma regra de 3. 1 mol. Você tem 58,440 gramas. Então, em 0,245 mols, você terá X. X é igual, fazendo essa continha, né, multiplicando em cruz, é igual a 14,3118 gramas de NaCl. Então, é necessário adicionar essa quantidade de gramas. Agora, vamos para a para a pergunta B. Descreva detalhadamente todas as etapas que você deve realizar no laboratório para preparar esta solução. A sua descrição deve incluir quais são as vidrarias e equipamentos que você deve utilizar. Quando não souber o nome, pode fazer o desenho. Vamos lá. Como é mais escrita mesmo a descrição, eu já deixei escrito. Então, vamos lá que eu vou explicar. Primeira coisa que você deve fazer é calcular a massa necessária para o preparo da solução. Foi o que nós fizemos no exercício A. 2. Você deve pesar a massa necessária de NaCl, usando para isto espátula, a placa de Petri e a balança. Como que vai ser feito isso, bonitinho? Você precisa zerar a balança com a placa de Petri em seu interior. Depois, fazer a pesagem de 14,318 gramas de NaCl, adicionando cuidadosamente o sal com o auxílio de uma espátula metálica. Depois, retirar a placa de Petri da balança, coloque o NaCl que foi pesado em um becker, contendo cerca de 50 ml de água destilada e dissolva com o auxílio de um bastão de vidro. Transfira a solução para o balão volumétrico de 500 ml, sem deixar resíduos. Sem deixar resíduos seria caso você não deixar sobrar nada do sal. Utilize o funil e o bastão de vidro para poder adicionar. Depois você adiciona a água até a marca do menisco. Acerta o menisco e por último você agita o balão volumétrico para homogeneizar a solução. Agora vamos para a questão C, que eu vou ler aqui. Em seguida, você necessita preparar 250 ml de solução do cloreto de sódio a 0,35 mols por litro, a partir da solução 0,490 mols por litro. Como você faria isso? E descreva detalhadamente. Como que nós vamos fazer isso? Primeiro, aí nós vamos usar aquela do CV, que é de diluição. O que ele quer? Ele quer uma solução 250 ml com a concentração 0,35 mols por litro. Isso daqui é igual a 0,25 litros. Então, a concentração inicial é a primeira, é a que nós calculamos no exercício A. 0,490. O volume é o que você quer saber, que é quanto você precisa daquela solução para esse preparo. Concentração final é essa. E o volume de 0,25 litros. Então, vamos ver. Volume inicial é igual a 0. Fazendo esses cálculos, você multiplica esse por esse, depois divide. Fica 0,178
5 litros. Você passa isso daqui para ml, então o volume fica igual a 178,5 ml. Você vai lá e tira o que você... Assim, você faz 250, que é o que você precisa, menos o que você... o 178,5, que foi o que você calculou. Isso é igual a 71,5 ml. Aí, na parte de descrever, vocês vão entender por que eu fiz essa subtração, não é mesmo? Então, vamos lá. É assim, virei errado. Calcule, a primeira coisa, calcule o volume necessário da solução de NaCl a 0,49 mols por litro necessário para o preparo da solução. Foi o que nós calculamos, que deu 178,5. Aí você precisa, na segunda parte, meça o volume da solução de NaCl em uma proveta. Então, você precisa medir, né, o volume dessa solução, da primeira solução, em uma proveta. Aí você adiciona este volume a um balão volumétrico de 250 ml. Aí, quando você adicionar, você completa o volume da solução até o menisco de referência usando água destilada, que no caso vai ser aquele valor que nós calculamos, que deu 71,5. Aí você acerta o menisco e agita o balão volumétrico para homogeneizar a solução. É isso. Tchau.